Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Quero falar hoje sobre a excelência do ensino de Jesus. Vamos analisar um pouquinho o modelo, a forma que o Senhor então ensinava. Então, mas para isso, irmãos, vamos ler aqui esses 3 primeiros versículos, conhecido nosso. Depois vamos ter uma breve palavra de oração, rogando que o Espírito do Senhor nos ministre aos nossos corações. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Deixa eu fazer uma consideração aqui importante. Quem era Nicodemos? Nicodemos, aqui no versículo 10 do capítulo 3, vai mostrar que ele era mestre em Israel. Ok? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Claro, porque ele era mestre da lei. Este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Presta atenção, que ele sabia que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos aqui, ele tinha um entendimento muito claro a respeito de Jesus. Conhecer a respeito de Jesus é uma coisa, ter uma realidade com o Senhor Jesus e aprender a Cristo é outra coisa. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deixa eu ler até o 5. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos mais uma vez, porque já podemos louvar ao Senhor, já louvamos ao Senhor. Cânticos que exalta a pessoa de teu amado Filho. Que maravilhoso saber, Pai, que o sepulcro se abriu e tu trouxeste o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Que é maravilhoso que a tua palavra declara que fomos colocados no Filho, em Cristo. Ali na cruz, no seu corpo, o nosso velho homem foi crucificado, foi morto, foi tirado de nós e foi sepultado, enterrado. Mas tu trouxeste o teu Filho dentre os mortos, e nós estávamos em Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e hoje, pela tua graça e glória, estamos com Ele nos lugares celestiais, assentados em Ti, ó Pai. Muito obrigado. Abre o nosso entendimento nessa noite, nos revele a Tua palavra, nos dê sabedoria para nós compreendermos o que Tu tens falado na palavra. Pai, queremos ser tocados pelo Senhor. Nos dê, Pai, visão espiritual de Cristo, para que possamos, ó Pai, além da letra, experimentar e desfrutar cada dia mais dessa realidade que é o próprio Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, esse tempo que iremos meditar na palavra. Abençoa a Tua palavra, Pai, e nos edifica. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, para nós entendermos a maestria dos ensinos de Jesus, necessariamente há algo aqui que é fundamental como fundamento para toda a igreja de Cristo, que é o novo nascimento. Como está descrito aqui, como João escreveu essa experiência, esse fato histórico, mas para todo filho de Deus, a palavra
ela é vista de uma forma muito diferente, muito especial, de uma forma que quando nós a lemos, essa palavra ela traz vida para nós, porque toda a palavra de Deus envolve uma pessoa. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Agora, aqui está envolvido, irmãos, é uma conversa muito interessante, até parece que foi ontem essa conversa que o Senhor teve com Nicodemos, aquele mestre em Israel, aquele professor de Bíblia. Então, o que nos chama muito a nossa atenção é que Nicodemos o chamou de Rabi, e sabia que ele era mestre, e sabia que ele veio da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele, entendendo que era Deus que fazia em Cristo, em Jesus. Porque Cristo, quando ele se fez carne, ele abdicou de todos os seus atributos como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Cristo é Deus de Deus, mas ele quis viver na pessoa de Jesus, experimentar ou vamos dizer assim, em outras palavras, vivenciar uma experiência humana em Jesus, entende? Porque o filho entendia, ele era um com o pai, sabia o que se passava no coração do pai. O filho veio cumprir um propósito do pai, porque o pai queria um homem para si. Hoje, graças ao Senhor, por causa de Jesus, nós somos este homem corporativo, que é a igreja, é o novo homem, que temos a realidade espiritual, estamos unidos a Cristo, nós somos, quando cremos no Senhor, nós somos lançados para dentro da Trindade. Você lê aquela oração aqui de João capítulo 17, você vai perceber, irmãos, coisas tremendas e maravilhosas. Jesus orando ao Pai para que, como eles eram um, nós também fôssemos um com Ele, com a Trindade Santa. Olha que maravilha, irmãos. Irmãos, se o Espírito pudesse abrir o nosso entendimento para revelar essas verdades tão profundas, escritas e relatadas, na quais o Espírito deseja nos levar para que nós nos apropriemos dessas verdades, para gozarmos de todo o desfrute que há na Trindade. Irmãos, e nós temos muito que desfrutar da Trindade, começando porque Deus, Ele é amor, disse João, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. João teve aquela visão porque ele foi um dos discípulos que ele, Maria e algumas mulheres que estavam ali aos pés da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Imagina João, aquele apóstolo, contemplando o Senhor crucificado, sofrendo, corpo sangrando, coroa de espinho, a face envolta por sangue, e Jesus ora ao Pai dizendo o seguinte, para aqueles soldados: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês sabem o que João escreveu na sua carta? Como que João definiu isso, irmãos? Ele definiu assim: Deus é amor. Como pode o Filho que veio se entregar por eles, e eles infligiram tanta dor ao Filho, e o Filho então orou ao Pai pedindo para que eles fossem perdoados, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então João entendeu o que é amor de fato. O apóstolo Paulo também entendeu o que é o amor de fato e provado. Romanos 5,8 ele disse assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, irmãos, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso. Mas aqui tem um detalhe muito importante.
Irmãos, nós precisamos, com a ajuda do Espírito do Senhor, sempre quando lermos as Escrituras, atentarmos para os detalhes e pedir, irmãos, para que o Espírito que inspirou toda a palavra, porque, irmãos, se nós lermos as Escrituras, tão somente por lermos as Escrituras, para termos um conhecimento apenas das Escrituras, não significará muita coisa para nós. Nós temos que ir nas Escrituras. Olha aqui no capítulo 1, versículo 45, aí pertinho, que diz assim, muito interessante, irmãos, como que nós devemos ler as Escrituras. João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Irmãos, você percebe aqui a diferença entre Nicodemos, que ele era também, vamos dizer assim, um perito da lei, ele era mestre em Israel, ele não sabia, ele não entendia estas coisas. Que coisas, irmãos? Novo nascimento, troca de coração, nova vida. Ele não sabia, porém ele lia, tinha muito entendimento nas Escrituras Sagradas, muito conhecimento. Então, para Nicodemos, todo o seu conhecimento, todo o seu bacharel em teologia, toda a sua pós-graduação e mestrado, não resolveu o problema de Nicodemos. Diploma de pastor, de doutor em teologia, sem ter a realidade espiritual, uma experiência com o Senhor, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, achamos, e aqui Natanael, ele disse para o seu irmão que achamos o Messias. Por que eles acharam, irmãos? Porque eles, primeiro, conheciam, como Nicodemos, todo o Antigo Testamento. Liam. Em todo o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, Moisés vai descrever de uma forma tão clara a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam esperando o Messias. E aqui, quando eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles disseram: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Achamos aquele que nós procurávamos e aguardávamos, nós o encontramos. Na realidade, foi Cristo quem veio ao encontro deles. Irmãos, nós nascemos de novo. Novo nascimento é aquela troca de coração que Ele efetuou lá na cruz por nós. Irmãos, nós não achamos Cristo. Ele que veio até nós, nos encontrou, éramos perdidos, Lucas 19:10. Ele veio buscar, salvar o que se havia perdido. Agora, vamos fazer aqui uma alusão interessante. Eles estavam procurando e aguardavam o primeiro advento de Cristo. O Verbo se fez carne e veio ao encontro dele. Eles acharam, eles se depararam com uma realidade e conviveram com Jesus. E nós, irmãos? Nós, a coisa é igual, mas o nosso privilégio é maior do que aqueles que conviveram com Jesus, um homem aqui na face da terra. Porque eles, de alguma maneira, encontraram aqueles que eles esperavam. Agora Jesus Cristo veio, foi para a cruz, realizou uma obra por toda a humanidade. Nós citamos um versículo aqui, em João 12:32, que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus na cruz, com seus braços estendidos, crucificado, houve um instante, houve um momento em que Ele puxou toda a humanidade pecadora para si, para o seu corpo, na cruz do Calvário. Queridos, e por favor, não queira crer de uma outra maneira.
Ontem estivemos pregando ali em Campo Grande e falamos muito dessa questão de aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico. Nós cremos em Jesus. Quando cremos em Jesus, estamos unidos a Jesus, Cristo, unidos ao Pai e ao Filho. Estamos unidos àquilo que Ele disse, porque crer significa exatamente isso. Unido, entrelaçado, atrelado àquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é a minha realidade. Isso não é fanatismo, isso não é religião, isso é evangelho puro. Isso é o evangelho que traz salvação, que liberta o pecador de seu pecado. Isso significa que se você não crer no seu novo nascimento em Cristo, porque a obra já está feita, já foi consumado, tudo já foi feito. Se você não crê nessa verdade, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está perdido eternamente. Tem se levantado muitas doutrinas que a finalidade é enganar o povo do Senhor. Nicodemos, irmãos, ele foi tratado pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, ele fez uma pergunta como que assustado: como pode ser isso? Como pode? E Nicodemos já era um homem velho. Aqui no versículo 4, como um homem pode nascer sendo velho? Ele era um mestre velho, porém ele ainda não tinha uma experiência de novo nascimento. Jesus não havia ainda sido crucificado, mas então Jesus tratou com ele de uma forma tão linda, e chega no versículo 5, é aqui que confunde a mente de muita gente. Jesus disse para ele, respondeu Jesus: em verdade te digo. Irmãos, preste atenção quando Jesus, ele enfatiza ou diz a verdade em duas vezes. O Espírito está nos chamando a atenção, porque Jesus, ele é a própria verdade, e diz a verdade duas vezes, porque ele quer que nós aprendamos uma importante e fundamental lição. Então, por favor, preste bem atenção, e depois você ore a respeito disto. Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, aqui muita gente confunde que água é o batismo nas águas. Irmãos, com a autoridade da palavra de Deus, batismo nas águas não traz salvação para ninguém. Batismo nas águas é você mergulhar uma cobra seca, sai cobra molhada. Não tem mudança de vida nenhuma. O que significa água? Aqui nesse sentido, vá para o texto original. Está fazendo uma alusão à palavra. Jeremias, capítulo 36, verso 25, a palavra de Deus, ela diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. A água que nós tomamos de rios e de piscina onde o povo é batizado, essa não purifica ninguém, só lava o nosso corpo. Jesus escrevendo, aliás, dizendo para os seus discípulos, em João capítulo 13, quando ele se cingiu, pegou uma bacia, se cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Quando chegou perto de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, tu não me lavarás. Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, claro, ali os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro falou o seguinte: não apenas os pés, mas cabeça, todo o meu corpo. Lembra que Jesus disse para ele: teu corpo já está limpo, pela palavra que vos tenho dito. É necessário só os pés, que está em uma poeira deste mundo. Estão me compreendendo? As demais as coisas estão limpas. E ele disse assim: vós já estáis limpos, João 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho
dito. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26, a palavra fala que Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, há um batismo que, se nós não experimentá-lo, nós nunca podemos ou vamos ver o reino de Deus. É o batismo no corpo de Cristo. E é ali que nós somos incluídos. Ele, quando nos atraiu no seu corpo na cruz, Ele puxou eu e você para si, no seu corpo, fomos colocados em Cristo. Então, quando Ele morreu, nós estávamos nele, nós morremos junto com Ele. Romanos 6,8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Claro que o contraste é verdadeiro. Se nós não crermos que morremos com Ele, nós não vamos viver com Ele. Segundo Timóteo 2, versículo 11, a palavra fala assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se você não creu que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. O que significa a palavra batismo, irmão? Identificação, significa inclusão, jogado para dentro de. O povo de Israel, eles foram batizados quando entraram naquela nuvem, quando aquela nuvem os envolvia, eles foram batizados na nuvem. Lembra aquela passagem do Mar Vermelho? Paulo, 1 Coríntios 10, vai dizer que todo o povo de Israel foi batizado ali no Mar Vermelho. 1 Coríntios 12, versículo 13, fala que nós, em um espírito, fomos batizados em um corpo, que é a vida da igreja, o corpo de Cristo. Fomos jogados para dentro da vida da igreja, o corpo de Cristo. Fomos batizados, fomos incluídos, fomos inseridos. Cada homem e cada mulher que creu na obra inclusiva de Cristo, porque a obra na cruz, ela tem dois aspectos. O primeiro é o substitutivo, que Ele morreu no meu lugar. O segundo é inclusivo, que eu também morri com Ele, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, Ezequiel 18,4 vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um, diz o profeta Jeremias, será morto por sua própria iniquidade. Eu e você, nós já nascemos na iniquidade. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então nós nascemos na iniquidade. O que cabe a nós é a morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas graças ao Senhor, irmãos, que Cristo veio ao nosso encontro. Sabe o que Ele fez conosco? Ele veio, disse que iria morrer numa cruz, e morreu numa cruz. Sabe o que Ele fez depois? Ele voltou pelo seu Espírito para contar como é que isso aconteceu. Ele abriu o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras e crermos nas Escrituras sagradas. Desta maneira nós vamos ganhar uma experiência real e genuína de salvação. É uma salvação que não é enganosa, é uma salvação real, salvação verdadeira. É uma salvação que nos transporta das trevas para a luz. É uma salvação que traz vida para dentro de nós. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor. Deixa marcado aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Aqui Jesus vai mostrar como é que foi a obra ali no Calvário. Olha a experiência maravilhosa que ele mostra para nós aqui. Isaías 43, verso 10, a palavra de Deus diz assim, preste atenção, irmãos. Verso 10 fala assim: vós sois as minhas testemunhas. Irmãos, preste atenção.
Aqui não está dizendo porque você tem que dar testemunho aí quando você curou aí a tua orelha, quando você curou a dor nas costas, quando Deus curou o teu câncer. Em todas as curas que Jesus fazia, que o Pai fazia através do Filho, Jesus dizia o seguinte: vá e não conte nada para ninguém. Então, quando fala que vós sois minhas testemunhas, é que quando vocês ganharem uma experiência real de regeneração, vocês vão dar testemunho, não de vocês, mas de mim. Vocês vão falar a meu respeito. Não é para falar de vocês, para falar de mim. Vós sois, está muito claro na palavra aqui, né, irmão? A não ser que a tua Bíblia seja diferente. Vós sois as minhas testemunhas. Se somos testemunhas dele, vamos dar testemunho, nosso testemunho? Isso é usurpar a glória de Cristo. Ele disse que a minha glória não darei a outrem. Vós sois as minhas, vocês vão falar de mim, vocês vão testemunhar a meu respeito, quem eu sou, aquilo que eu fiz no Calvário por cada um de vocês. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo. Que lindo, irmãos. A quem escolhi. Ele nos escolheu. Para quê? Para servirmos o seu Filho amado, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. A quem escolhi. A quem escolhi, olha o propósito. Esse para quê indica aqui um propósito. Para que o saibais. E me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Agora, por favor, preste atenção. É o meu servo a quem escolhi para que o saibais e depois crer. Observa a ordem, essa ordem não pode ser mudada. Saber para crer. Você não pode crer naquilo que você não sabe. Por isso que eu ando muito desconfiado desses picaretas que diz assim: olha, Deus está me revelando, Deus mandou te dizer, sai fora, cai fora disso, porque tudo que Deus tem para dizer para mim e para você está escrito. E Apocalipse 22, versículo 14 e 15, diz assim: se alguém lhe acrescentar algo de que ele não falou, ou tirar algo de que ele falou, vai sofrer as consequências, vai receber todas as pestes que estão escritas neste livro. Ah, Deus me falou nesta noite através de um lindo sonho, então eu vou profetizar para você na sua vida. Irmão, quando o diabo quer lhe enganar, ele vai trazer para você uma pessoa que é confiável e sua. Ele não vai dizer o seguinte: olha, eu vim aqui para levar você para o inferno, quero te matar. Satanás não vai fazer isso, porque as pessoas más, elas não têm crédito conosco, mas os nossos colegas ímpios, eles são muito dóceis, eles sempre querem nos ajudar com uma palavra amigável, uma palavra linda. Aqueles evangélicos vazios do evangelho, que não tem a realidade de Cristo, às vezes a gente, é duro que a gente está passando por uma situação tão difícil, né? Aí chega aqueles ímpios, né? Olha, você é uma pessoa muito querido, muito querida, e te abraça, e começa a engendrar coisas na sua mente. Isso depois vai lhe trazer perturbação, vai buscar socorro no mundo e não no Senhor. Entende, irmãos? Então aqui, nós só podemos crer quando nós sabemos. Você se lembra com o que está escrito em Romanos 6, versículo 6? Lá está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo.
Então, eu sei, porque a Bíblia diz que o meu homem velho foi com ele crucificado. Então agora eu posso crer, porque está escrito, porque é Deus quem está dizendo através da sua palavra. Então eu posso crer. Então quando eu creio, aí eu vou entender. Aí o entendimento, que é um entendimento personificado, não um acúmulo de conhecimentos, o entendimento, ele é o entendimento, Jesus, Cristo. Então eu ganho o entendimento. Olha aqui que interessante. Para que o saibais e me creiais e entendais. Quando você entende, isso significa que os teus olhos foram abertos, teu coração foi rasgado e o Espírito trouxe a revelação da palavra para o seu coração e você ganhou uma experiência com Cristo, está unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Agora sim você pode, de alguma maneira, experimentar todo o conhecimento magistral de Cristo. Queridos, aquele texto de João 3 que nós lemos lá, que Nicodemos disse que Jesus veio da parte de Deus, que ele era mestre, que ninguém podia fazer aqueles sinais que ele fazia. Então, no sentido mais profundo, Jesus ele foi um mestre vindo da parte de Deus. E quem reconheceu isso era Nicodemos, que até então era ímpio, mas era um homem mestre. Era mestre, um mestre que não tem um entendimento, que não tem uma experiência com Cristo. O que vai passar para nós? Apenas conhecimento. Apenas conhecimento. E Paulo vai dizer sobre o conhecimento, em 1 Coríntios 8, ele vai dizer o seguinte: a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. O que adianta, irmãos, nós termos a letra da Bíblia e não termos a realidade, a vida? Jesus, falando de uma forma tão linda, lá em João 6,63, ele disse assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O que adianta ter um conhecimento das Escrituras carnal, mas sem ter a revelação de Cristo? Agora, queridos irmãos, o elemento mais fundamental na qualificação de qualquer professor ou mestre, no caso aqui, vamos analisar a vida do Senhor Jesus, como a excelência do seu ensino. Eu fiz essa introdução mostrando a importância de se crer naquilo que ele disse, como revelação espiritual. Então, a qualificação para qualquer mestre, e nós estamos vendo Jesus, é justamente aquilo que ele é em si mesmo. Estão me compreendendo? Jesus, enquanto na terra como homem, foi um mestre por excelência. Porque lembra de Atos 1, versículo 1? Abra lá comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o verso 1. Aqui, irmãos, por favor, não se esqueça disso. Lembre sempre desses versículos aqui. Vamos ver como é que Jesus ensinava. E hoje ele continua ensinando por meio da sua igreja. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, que a palavra de Deus ela diz assim, olha só: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teo, vocês sabem, né? Talvez alguns irmãos não saibam. Teo vem de teologia, de Deus. Teo, Deus. Filo é amigo. Teófilo significa amigo de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como é que Jesus ensinava, irmãos? Fazendo. Como é que o religioso ele ensina? Ele ensina e não faz. Agora eu quero que vocês, vamos comparar aqui. Ele relatou para Teófilo
todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, por favor, abra em Mateus, capítulo 23, versículo 3. Mateus 23, verso 3. Isso aqui nos chama muita a nossa atenção. Eu vou ler o 2 e alguns versículos aqui para a gente pegar o contexto, para chegar no 3 aqui. Jesus está dizendo o seguinte, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmãos, para sentar na cadeira de Moisés, na escola de Moisés, eram homens muito valorosos, como era Nicodemos, como era Saulo de Tarso, que ele avantajava em conhecimento daqueles dos seus patrícios. Então, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Jesus mostrando a realidade de quem eram os escribas e os fariseus. Quem eram esses homens aqui? Eram homens muito dedicados na lei, aos profetas, dedicados às escrituras. Agora, o ensino desses escribas e fariseus não eram errado, eram corretíssimos, porque Jesus até chamou a atenção dos discípulos para observar o que eles estavam ensinando e para praticar, mas não era para imitá-los nas suas obras. Jesus disse assim no verso 3, fazei e guardai. A palavra guardar aqui significa também obedecer. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. O que eles dizem para vocês está corretíssimo. Então, vocês podem fazer, o ensino deles está perfeito. Eles têm uma ortodoxia correta, reta, genuína. O ensino dos escribas e fariseus são perfeitos. Mas Jesus continua dizendo o seguinte, porém, não os imitais nas suas obras, ou seja, naquilo que eles fazem, porque dizem e não fazem. Jesus começou a fazer e a ensinar. Os escribas e fariseus, eles diziam e não faziam. E o que mais que eles faziam, irmãos? Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui existe essas malditas doutrinas de pode isso, não pode aquilo. Nós temos uma doutrina correta. Na nossa comunidade, os homens têm que estar sempre de barba feita. Na nossa comunidade, as mulheres não podem usar calça comprida, não pode usar bigode. Claro que a mulher não pode usar bigode, fica muito feio, né? Mas se quiser, qual o problema que tem? Nenhum. Estão me compreendendo? Mulher diz que não pode fazer um monte de coisas, homem não pode fazer um monte de coisas. Isso é doutrina de homens. Jesus condenou esse tipo de gente porque eles querem parecer diferentes. A aparência externa. Não pode cortar o cabelo, porque nós temos uma doutrina, não é assim? E aí vive uma vida externamente, mas e por dentro? Como é que está? Irmãos, eu conheço muita gente que vive debaixo dessas doutrinas. Sabe qual é a função dessas doutrinas? De lhe destruir. Abra comigo, por favor, vou mostrar para vocês um texto aqui. Isaías, capítulo 28, texto interessante aqui, um texto que quando você lê já dá canseira, porque está recheado de doutrina, e são doutrinas e preceitos de homens, são regras de homens. Muito bem. Isaías capítulo 28, diz assim, olha o versículo 9, acompanha comigo, vou ler alguns versículos aqui. Verso 9, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento?
Não é conhecimentos, é o conhecimento. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Claro que não. Olha o versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É cabelo, é barba, é calça, é regra sobre regra, é regra e mais regra, regra e mais... Meu Deus, a pessoa fica louca. Ela desanima. Ah, eu não posso isso. Ah, eu não posso aquilo. Eu não posso aquilo outro. E aí, a palavra, ela traz para nós um lenitivo, um conforto, um descanso. Você não tem que ficar obedecendo regras e preceitos. No 12 ele disse assim, a qual ele disse, este é o descanso. Irmãos, qual é o descanso da igreja? Jesus disse assim lá em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus disse sobre os fariseus e os escribas, atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos discípulos. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, e é regra sobre regra, e mais regra, e mandamento, e mais mandamento, você fica louco. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Pelo fato deles não querer ouvir, sabe o que a própria palavra de Deus se tornará para eles? Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Religião é a arapuca do diabo. Nenhum religioso vai entrar na glória. Vai entrar só quem creu, que morreu e ressuscitou com Cristo, que é um santo em Cristo, que é uma nova criatura, que é habitado pelo Senhor, que tem o Espírito do Senhor, que é dirigido pelo Senhor, não é dirigido por homens. E aí ele diz aqui no verso 14, ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Ouve a palavra, vocês que pensam que dominam. Nós não temos aqui nenhuma autoridade para dominar a vida de ninguém. Nós temos que apacentar o povo do Senhor com a palavra de Deus, vive verdadeira. Eu sei que às vezes dói, machuca, mas cura, mas sara. O Senhor muitas vezes, para chamar a nossa atenção, Ele tem que fazer a ferida para chamar a nossa atenção, porque ferida em nós dói. Irmãos, nós somos tão distraídos de Cristo, irmãos. Como o irmão falou aqui na abertura, como nós somos distraídos do Senhor. Como nós temos um coração totalmente dividido, um coração falso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Queridos irmãos, então Jesus Cristo, Ele era um mestre por excelência, porque Ele fazia e ensinava. Irmãos, a Bíblia possui 1189 capítulos. A Bíblia, ela possui 31.163 versículos. A Bíblia possui 33.566.480 letras. Em todas elas, nós encontramos Cristo. A Bíblia fala dele. Temos que achar Cristo nas Escrituras e aprender dele. Ele disse assim: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Todos reconhecemos que um só exemplo, ele vale por 100.000 conselhos. Um exemplo. Às vezes, aquilo que você troveja, muitas vezes, troveja tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as tuas palavras. Porque às vezes nós dizemos e não praticamos. Agora, esse mestre por excelência, ele está dentro de cada um daquele que creu. O texto é tão claro, irmão. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o mestre. Ele quem vai nos ensinar um caminho adequado. Agora, o que mais importa é de quem você está aprendendo. Nós aprendemos de quem, irmãos? Aprendemos a Cristo. Abra, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, verso 20. Olha que texto precioso. Então, aqui, Paulo ele está mostrando de uma forma tão clara sobre aquelas pessoas que estão com o seu entendimento em trevas, versículo 18, obscurecidos ou entenebrecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, estou lendo o verso 19, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas olha o versículo 20, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Essa vogal A, ela não tem no original. Está assim, no original. Mas não foi assim que aprendestes Cristo. Irmãos, de quem que nós aprendemos, irmãos? Mais um texto, por favor, abra em João 6,45. Olha que preciosidade aqui, irmãos. Veja com quem que nós aprendemos. De quem que você tem aprendido? Diz assim, João, capítulo 6, versículo 45. A palavra fala assim. Está, João 6, verso 45. Vamos ler com bastante atenção. Está escrito nos profetas. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. Esse todos aqui é filhos de Deus. Não é toda a humanidade. Se toda a humanidade crê, eles se tornarão filhos de Deus, então é para eles também. Mas esse todos aqui não é um todos em comum, é um todos comum, nos quais pertence a igreja. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem, irmão? Por Deus, pelo Senhor. Irmãos, quem é aquele que nos ensina, irmãos? Ah, vou lá, o irmão Cláudio, ele ensina tão bem. Eu? Por Deus. Eu tenho que apontar o caminho. É Ele, é Cristo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, a Palavra. Então, serão todos ensinados por Deus. Agora, presta atenção. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, se tem ouvido porque o Pai tem falado conosco, irmãos. Ele fala. Muitas vezes, se você tem preguiça de ler a Palavra de Deus, Ele vai falar através da sua natureza das coisas criadas. Ele vai falar através, muitas vezes, de um choro de uma criança. Ele vai falar, muitas vezes, através de uma tragédia. Mas o Senhor sempre vai falar. Então, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido, não apenas ouvir por ouvir, ouvir e aprender. E nós aprendemos a Cristo. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Entende aqui? Não é lindo, irmãos, que sem termos um aprendizado e Deus vai nos ensinar. Ah, eu tenho muita dificuldade para compreender a palavra de Deus, isso aí só para os teólogos. Não, Deus ensina, e Ele ensina de uma forma que nós venhamos a compreender. Ele sabe a nossa limitação, Ele sabe a tua limitação, Ele sabe que eu sou cabeça dura, sabe que você é cabeça dura, sabe que você é tardo para compreender e crer tudo aquilo que os profetas disseram a respeito dele. Então Ele vem pacientemente
ajudando você a compreender a Escritura. Mas você tem que abrir a sua Bíblia, você tem que ler a palavra e pedir para que o Espírito traga revelação e entendimento espiritual. Senão, não tem jeito, irmãos. Jesus, ele sentia bem no fundo do seu coração, falando aqui, irmãos, com muita convicção, que Jesus, guarde bem isso, ele sentia bem no fundo do seu coração que a sua pessoa é a lição que mais apela ao coração do homem. Ele mesmo é a lição, porque ele é a nossa sala de aula, ele é o ambiente. Nós não vamos aprender a respeito de Cristo, vamos aprender a Cristo, tudo que ele é em realidade espiritual. Diz para vocês aqui algumas vezes, por exemplo, se você quiser aprender algo sobre como dirigir aí um grande caminhão, você fala com o irmão aqui, o Pedrinho, né, o Edson, conhece tudo, mas eles podem ensinar para nós a respeito de como dirigir um caminhão. Eles sabem, então ensina para nós. Mas de repente a vida deles é do Pedrinho e do Edson, falando com bastante carinho e respeito, são dois perversos. Então eles não têm nada para passar deles para nós. Agora com Jesus é diferente. Ele diz assim, aprendei de mim. Tudo que eu sou em realidade, vocês têm que aprender de mim. Entende, irmão? Ele é a perfeição encarnada. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que apela em nós, né? Então, todo ensino de Deus foi encarnado em cada um de nós, na pessoa de Cristo. Quando Ele veio para dentro de nós, a verdade encarnada é a única, meus irmãos, e a única verdade espiritual que consegue apelar de modo efetivo em nós. Dissemos aqui na quarta-feira que nós somos como que uma Bíblia ambulante. Vamos reler o texto novamente, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 2, que diz assim. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, veja aqui a encarnação da palavra. Que coisa linda, irmãos. Cristo é a nossa vida. E a palavra vai dizer o seguinte, claro que essa voz aqui é a voz do Espírito Santo de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que significa? Que todos os homens farão em nós uma leitura de alto a baixo, porque nós somos a carta de Cristo. Os homens irão ler em nós, farão uma leitura de nós, para verificar se aquilo que nós falamos condiz com aquilo que nós praticamos. E o verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Que maravilha, irmãos. Então, Ele é aquele que habita em nós. Mas hoje, irmãos, foi apenas uma breve introdução, para que então, se o Pai permitir, domingo que vem nós vamos aprofundar mais, para ver algo mais do magistral ensino que Jesus tem para nós, os seus servos, que são filhos do Pai. Então, irmãos, que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, graças te damos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de ler as Escrituras. Obrigado porque o Teu Espírito tem interpretado ela para nós, tem descortinado os nossos olhos para contemplarmos o Senhor. Pai, nós queremos que Tu venhas e vá mais fundo em nós, nos ensinando a viver uma vida prática, mas queremos aprender aos Teus pés, aprender do próprio Senhor.
Continue pelo Teu Espírito, ó Pai, manifestar o Teu Filho em nós. Nós sabemos, ó Pai, que precisamos, uma vez que fomos crucificados com o Senhor, ressurretos com Ele, devemos levar por toda parte a mortificação de Jesus em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal, para que o mundo possa ver e crer. Pai, e também nos guarde nessa semana que se inicia hoje. Nos dê uma semana abençoada. Cuida, Pai, dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Cuida, Pai, dos nossos amigos que iremos nos encontrar essa semana. Que nós sejamos testemunhas vivas de Cristo para eles. Faça isso com nós, ó Pai. Nos dá uma semana verdadeiramente vitoriosa e abençoada. Em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.